Era uma tarde abafada em uma cidadezinha do interior. O ar quente se arrastava pelas ruas de paralelepípedos, como se o próprio tempo estivesse cansado. No hospital da cidade, uma história começava a ser escrita. Uma história que muitos tentariam esquecer, mas que jamais seria apagada. Um bebê recém-nascido, sem olhos, trazia consigo uma carga de destino impossível de ser ignorada. O nome dele era Rafael, mas naqueles primeiros momentos, ele não era mais do que um choro fraco em uma incubadora fria. Sua mãe, Ana, havia sofrido durante a gestação. A gravidez fora difícil, cheia de complicações, e os médicos, desde o início, alertaram sobre o alto risco de o bebê nascer com deficiências severas. Mas nada poderia prepará-la para a dor de ver seu filho sem olhos, sem a possibilidade de saber como ele veria o mundo. Ana, em choque, não sabia o que fazer. Era difícil demais olhar para o filho e não ver um futuro brilhante, como qualquer mãe sonha para seu filho. Ela estava sozinha, sem o apoio de ninguém, e o peso da decisão que estava prestes a tomar parecia esmagá-la. Os dias seguintes foram difíceis. Rafael ficou no hospital, mas Ana, depois de algumas semanas, não suportou mais a pressão. Ela não conseguia lidar com o estigma que sentia por ter um filho deficiente. A pressão da sociedade, dos amigos e da própria família fizeram com que ela tomasse uma decisão desesperada. Uma manhã, ela simplesmente desapareceu. Abandonou seu filho no orfanato da cidade, acreditando que ele seria melhor cuidado por profissionais. Ela, porém, acreditava que Rafael teria mais chances de ser adotado e viver uma vida melhor se fosse colocado sob os cuidados de estranhos. A culpa e a vergonha a consumiram, mas ela foi embora, convencida de que o melhor seria seguir em frente e esquecer tudo o que havia acontecido. Os anos passaram, e Ana viveu com a sensação de que seu filho havia morrido naquele orfanato. Ela nunca mais pensou nele. Na sua mente, ele não sobreviveria à falta de cuidados médicos e à sua condição. Mas ela não sabia que Rafael estava muito mais forte do que imaginava. Enquanto isso, Rafael crescia em um orfanato humilde, sem os confortos de um lar, mas com a determinação que mais tarde o definiria. Ele não sabia que havia sido abandonado por sua mãe, mas sentia uma dor que, aos poucos, foi transformada em força. Ele não tinha olhos, mas aprendeu a ver de uma forma única, com os sentidos do coração. Rafael, sem ver o mundo com os olhos, aprendeu a perceber os sentimentos das pessoas, a entender as emoções no ar, o que o tornava mais sábio do que muitos à sua volta. Os outros meninos o viam como um ser diferente, mas não de uma maneira cruel. Ao contrário, ele os impressionava. Ele tinha uma inteligência incomum e, apesar de não poder ler os livros, devorava as histórias que os outros contavam para ele. Ele se tornou um líder entre os outros orfanatos, alguém que as pessoas começavam a respeitar. Em uma das tantas noites em que os meninos se reuniam para ouvir histórias e contar sonhos, Rafael revelou um desejo que estava guardado dentro dele desde o começo. "Quero ver o mundo", disse ele, em um tom sereno, mas firme. Aquelas palavras tocaram algo profundo nas almas dos que estavam ao seu redor. Era uma criança sem olhos, mas com uma visão do mundo muito mais clara do que qualquer um imaginava. Passaram-se os anos. Rafael cresceu e, em sua jornada, ele nunca desistiu de seu sonho de ver. Apesar da falta de visão física, ele era um exemplo de superação, e suas habilidades e inteligência foram notadas por uma mulher influente da cidade, Dona Beatriz, que o levou para estudar em uma das melhores escolas do país. Aos 18 anos, Rafael já era um jovem brilhante. Ele havia se destacado em várias áreas do conhecimento, mas sua grande paixão sempre foi a política. Ele queria mudar o mundo, ajudar aqueles que estavam na mesma situação que ele. Ele queria ser a voz dos sem voz, como ele se sentia quando criança. E aos poucos, o mundo estava começando a perceber que ele tinha algo que outros políticos jamais teriam: a humildade, a visão e a capacidade de ouvir o povo de maneira profunda. Mas enquanto ele começava a despontar como uma promessa na política, a mulher que havia abandonado seu filho há 25 anos estava em uma encruzilhada. Ana, agora uma mulher mais velha, começou a sentir uma falta dentro de si, algo que não conseguia entender. Ela teve um pesadelo recorrente, uma sensação constante de que algo estava fora de lugar, algo estava faltando. Ela tentava se convencer de que não pensava mais no filho, mas as lembranças de sua infância, sua decisão difícil e as palavras do médico ecoavam em sua mente. Ela não sabia, mas seu filho estava prestes a entrar em sua vida de uma forma inesperada, desafiando tudo o que ela acreditava.
Ana nunca imaginou que um dia seu passado voltaria para assombrá-la, vivendo uma vida tranquila em uma cidade maior, onde conseguiu construir uma carreira respeitável. Ela nunca deixou de sentir uma sombra de culpa, embora tentasse escondê-la. Ela tinha uma vida estável, uma casa confortável e amigos influentes. Mas em algum lugar dentro de seu coração, o vazio que sentia por ter abandonado Rafael nunca a deixou em paz. Aos poucos, a inquietação de Ana aumentava. Sentia uma dor inexplicável toda vez que ouvia alguém falar sobre a importância da família, do amor de mãe, do vínculo inquebrável entre mãe e filho. Algo dentro dela começava a se mexer, uma voz que há muito tempo estava silenciada. Foi então que, por um acaso do destino, Ana viu uma notícia em um jornal local que a fez engasgar com a própria respiração. Era uma entrevista com um político em ascensão. O nome dele era Rafael Almeida. Ele tinha uma história inspiradora de superação, o tipo de história que comovia os corações das pessoas. A matéria descrevia como ele, desde pequeno, havia sido abandonado e crescido sem os cuidados de uma mãe, mas se tornado um líder forte e carismático, dedicado a melhorar as condições de vida das pessoas marginalizadas, assim como ele. O mundo parecia ter parado naquele momento. Ana olhou para a foto de Rafael na capa do jornal. A primeira reação foi de incredulidade. O menino na foto tinha a mesma expressão que o filho que ela abandonou. Mesmo sem ver seus olhos, Ana sentiu que aquela era a verdade que ela temia enfrentar. Rafael havia crescido. Ele não era mais aquele bebê indefeso em uma incubadora, abandonado por sua mãe. Ele era agora um homem feito, com uma visão clara do mundo e uma missão de vida que o fazia ser respeitado por milhões. A sua determinação e sucesso eram inegáveis, e o mais surpreendente, ele havia encontrado uma forma de recuperar a visão, com uma tecnologia inovadora que a medicina ainda estava tentando compreender completamente. A notícia explodiu na mídia, e os discursos de Rafael, focados em justiça social e em resgatar os abandonados da sociedade, começaram a conquistar mais e mais apoio. Ele se tornava uma figura política de grande influência, e em seu discurso, ele começava a falar sobre um futuro onde a inclusão e a empatia eram a base de uma sociedade mais justa. As pessoas começaram a chamá-lo de o visionário, em homenagem à sua trajetória de vida e ao milagre da recuperação da sua visão. Ana não sabia como reagir. Durante semanas, ela passou a se atormentar. Era impossível negar o vínculo. Embora ela soubesse que, se tentasse procurá-lo, as consequências poderiam ser devastadoras. Ela sentia uma dor tão forte quanto a da época em que havia tomado a decisão de abandoná-lo. Mas o destino parecia estar jogando suas cartas, e em uma reviravolta que Ana não poderia prever, o nome de Rafael apareceu novamente. Ele estava em um evento político importante, em uma das cidades mais próximas, e, para sua surpresa, ele estava convidando todos os membros de sua família para uma grande reunião. Foi aí que a dúvida se transformou em uma decisão final para Ana. Ela sabia que, se Rafael a reconhecesse, ela não poderia mais esconder sua verdade. Ao mesmo tempo, ela sentia que talvez fosse a única chance de ele entender suas razões, de talvez, quem sabe, perdoá-la. Mas o medo ainda a dominava. E foi com esse medo que ela tomou uma decisão difícil. Ana decidiu ir ao evento. Às vésperas do grande encontro, Ana se preparava para o momento mais angustiante da sua vida. O fato de ir ao evento era um sinal claro de que ela estava disposta a encarar as consequências de seus atos, mas o que ela não sabia era que, naquele evento, ela iria enfrentar um lado de Rafael que ela jamais imaginaria. A grande noite chegou e o evento estava sendo realizado em um salão de conferências. Quando Ana entrou, com o coração batendo forte, ela mal podia acreditar que estava prestes a ver o filho que abandonara, agora um homem de poder e influência. A sala estava cheia de jornalistas e políticos, e a presença de Rafael iluminava o local. Ela se aproximou com passos hesitantes, seu coração acelerado. Rafael estava lá, no palco, dando uma entrevista para a imprensa, e ao vê-lo de perto, ela mal reconheceu aquele rosto. Ele era tão imponente, tão seguro, que parecia impossível que fosse o menino que ela havia deixado para trás. Quando ele terminou a entrevista, seus olhos, agora perfeitamente restaurados, procuraram a sala e, por um instante, se fixaram em Ana. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele a reconheceu? Ele sabia quem ela era? Era como se o tempo tivesse parado. Rafael, então, fez algo inesperado. Ele se aproximou da plateia e, com um sorriso sincero, se dirigiu diretamente a ela.
Senhora Ana, eu a conheço, não é mesmo? Perguntou ele com uma calma imperturbável. Ana não sabia o que responder. Ela queria se esconder, queria sumir, mas suas pernas estavam paralisadas. O que ele diria a seguir? E o mais importante, como ele reagiria ao saber que ela era sua mãe? O olhar de Rafael era penetrante, mas, ao mesmo tempo, estava cheio de uma curiosidade inquietante. Ana sentiu como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. O que ele sabia? Como ele poderia saber quem ela era? O medo tomava conta dela, mas ao mesmo tempo havia algo mais, algo que se assemelhava a um alívio, uma sensação de que finalmente, depois de tantos anos, ela teria a chance de enfrentar o que havia feito. Eu? Eu não sei o que você quer dizer, senhor. Ana gaguejou, tentando esconder sua apreensão. Rafael a observou em silêncio por um momento, e o que parecia ser uma leve surpresa em seu olhar logo se transformou em uma expressão mais suave. Ele se aproximou mais e, com um sorriso genuíno, falou novamente. Senhora, não se preocupe, eu não sou estranho. Eu sou Rafael Almeida, o político que você provavelmente ouviu falar. Eu não posso deixar de notar algo familiar em você, e isso me fez perguntar. Você é minha mãe, não é? As palavras de Rafael caíram como uma bomba em Ana. Minha mãe. O fato de ele ter dito isso tão diretamente, sem nenhum sinal de raiva ou rancor, foi o que a abalou profundamente. Ela não sabia o que responder. Estava paralisada, as palavras falhavam-lhe na garganta. Mas havia algo em seus olhos, algo tão suave e compreensivo que ela não conseguiu resistir. Ela o observou por um longo momento, tentando entender o que estava acontecendo, tentando decifrar a expressão tranquila de Rafael. Ela nunca imaginou que um dia ele teria o poder de reconhecê-la, e ainda mais, chamá-la de mãe. A dor de tantos anos parecia aflorar, mas também havia uma curiosidade mórbida sobre o que ele queria e como ele reagiria ao descobrir a verdade. Você? Você me reconheceu? Perguntou Ana, tentando juntar as palavras. Rafael sorriu de forma calma e acenou com a cabeça. Sim. Eu estava esperando por este momento há muito tempo. Eu sei o que você fez, mas também sei o quanto a vida pode ser cruel. Eu queria te dar uma chance. Eu não sei o que aconteceu naquele passado, mas estou aqui agora e não quero mais viver com esse peso. Eu sou o homem que sou por tudo o que aconteceu, tanto bom quanto ruim. Não carrego rancor e sei que você fez o que achava ser certo. Mas eu queria que você soubesse. Eu não te culpo. Nunca te culpei. Ana ficou em choque. Não era isso que ela esperava ouvir. Não te culpo. Essas palavras foram como um bálsamo em sua alma ferida. Ela olhou para ele e viu a pessoa que ele se tornara, e algo começou a mudar dentro dela. Ele havia crescido, se tornado um político de destaque, e, pelo visto, havia seguido em frente com sua vida sem deixar que o abandono a definisse. Isso a fez questionar ainda mais suas próprias escolhas e o que havia perdido ao longo dos anos. Rafael fez uma pausa antes de continuar. Eu posso não lembrar de você como minha mãe, mas de alguma forma senti sua falta. Sempre senti que alguém faltava na minha vida, mesmo não sabendo quem era. E agora, depois de todos esses anos, encontrei a peça que estava faltando. Ana sentiu as lágrimas começarem a surgir, mas ela as segurou com todas as forças. Não queria parecer fraca, mas era difícil controlar a emoção. Ela não sabia o que fazer com essas palavras tão cheias de compreensão e bondade. Você. Você não me odeia? Foi a única pergunta que conseguiu fazer. Rafael a olhou nos olhos com um olhar sério, mas cheio de compaixão. Ódio não faz parte da minha vida, mãe. Eu sou o que sou porque aprendi a seguir em frente. Aprendi a não carregar rancor. E, sinceramente, depois de tanto tempo, o que eu mais quero é entender o que aconteceu, saber como você se sentiu e o que a levou a tomar aquela decisão. Ana estava sem palavras. Ela sempre imaginou que um dia, quando o reencontrasse, ele teria raiva dela, que ele a veria como a responsável por todas as suas dificuldades. Mas ali, naquele momento, ela viu que ele havia superado tudo aquilo e que, de alguma forma, ele já a havia perdoado. Mas ela ainda não estava pronta. O que ela faria agora? Contaria a verdade? Ele estava disposto a ouvir? Ou seria tarde demais para tentar reconstruir uma relação que nunca existiu? Antes que pudesse responder, Rafael colocou a mão em seu ombro com um gesto de compreensão e falou: Não se preocupe, mãe. Eu só quero que você saiba que estou aqui. Eu não sou aquele menino abandonado. Eu sou alguém que, apesar de tudo, conseguiu ser feliz. Mas é importante para mim entender a sua versão, saber por que você tomou aquela decisão. O ambiente estava carregado de tensão.
Ana respirou fundo, tentando reunir forças para contar o que realmente aconteceu. Ela sabia que a verdade não seria fácil, mas sentia que precisava ser sincera se queria seguir em frente. E no fundo, ela sabia que esse era o momento de começar a se redimir, de encarar seu passado e buscar a paz. Com a voz embargada, ela começou a falar. Rafael, eu. Ana respirou fundo, o peso das palavras que ela estava prestes a dizer apertando-lhe o peito. Não era fácil olhar para Rafael e contar-lhe o que realmente aconteceu, mas ela sabia que não havia mais volta. O tempo, que parecia ter se arrastado durante todos esses anos, agora estava a seu favor. Ele merecia saber a verdade. Rafael, com sua expressão calma, aguardava com paciência. Não parecia querer pressioná-la, mas seu olhar sincero mostrava que ele estava pronto para ouvir, por mais doloroso que fosse. Ana sentiu um nó na garganta, mas ao mesmo tempo, uma sensação de alívio começava a tomar conta de si. Este era o momento de enfrentar seus demônios. Rafael, eu não sabia o que fazer. Quando você nasceu, os médicos disseram que você não teria chances de viver, que seria muito difícil para você se adaptar a esse mundo. Eu, eu, eu pensei que estava fazendo o melhor para você. Suas palavras saíam com dificuldade, mas eram sinceras. Ela estava abrindo uma porta que havia ficado fechada por tanto tempo. Rafael não interrompeu. Ele sabia que a história dela não seria simples. Ele estava preparado para ouvir, mesmo que a verdade fosse dura. Entendo. Voici le test exactement como fourni. Eu. Eu estava tão assustada. E quando você foi levado para o orfanato, eu realmente pensei que você não sobreviveria. Eu não consegui lidar com a ideia de ver você sofrendo, de não poder fazer nada para ajudar. Eu achei que estava tomando a decisão certa, mas o que eu não sabia era que você seria mais forte do que eu imaginava. Ana falava com a voz tremendo, as lágrimas começando a encher seus olhos, mas ela não podia mais parar. Rafael observava atentamente, sem palavras. Ele já sabia, de alguma forma, que a história não seria simples, mas o que ela estava dizendo agora? Ela havia tomado uma decisão com base no medo e no desespero, sem saber o que ele se tornaria. Como ela poderia abandonar seu próprio filho, mesmo que fosse uma criança com uma deficiência? Essa era a pergunta que o atormentava. Eu cresci sem saber o que aconteceu, sem saber por que me deixaram naquele orfanato, mas a vida não foi fácil para mim, mãe. A voz de Rafael era firme, mas havia uma tristeza contida. Ele precisava entender. Precisava saber o que realmente havia acontecido, porque ele nunca teve a chance de conhecer sua mãe, ou mesmo de entender o motivo por trás de tudo isso. Eu sei, filho. Eu sei que você sofreu. E não posso imaginar o quanto você deve ter sentido falta de mim, de uma figura materna. Eu não sabia se algum dia você poderia entender, mas agora vejo que você é forte. Você é capaz de muito mais do que eu jamais imaginaria. As palavras de Ana estavam cheias de arrependimento, mas também de uma profundidade que ela não havia sentido antes. Rafael olhou para ela, e pela primeira vez, uma onda de compaixão e perdão parecia transitar entre eles. Ele sabia que a dor de Ana era real, que ela havia tomado uma decisão difícil com a intenção de protegê-lo, embora ela não tivesse considerado o impacto de sua escolha. Eu não sabia o que esperar, mãe. O que você fez, a decisão que tomou, foi difícil, mas eu entendo que tudo que você fez foi por medo. Não me culpo por isso. Rafael respondeu com um tom suave, mas firme. Ele não estava ali para acusá-la, mas para compreender. Ele já havia superado tanta coisa em sua vida, o abandono, a dor e até mesmo a perda de sua visão, que com muito esforço ele havia conseguido recuperar. Ele não precisava da culpa para seguir em frente, mas o entendimento o ajudaria a fechar essa parte de sua vida. Ana olhou para ele, sentindo um peso sendo levantado de seus ombros. Pela primeira vez, ela sentia que ele a aceitava, que ele estava disposto a ouvir. Mas ela ainda sabia que havia uma longa estrada à frente, cheia de explicações e reconciliações. Eles precisavam de tempo para se curar, para construir algo juntos, mesmo que o tempo perdido fosse grande. Rafael continuou, com uma leveza em sua voz. Eu reconstruí minha vida. Consegui me tornar alguém que poderia ajudar outras pessoas. Eu usei as dificuldades que enfrentei para aprender, para ser mais forte e mais resiliente. Tudo o que passou, todas as dificuldades, me trouxeram até aqui. Eu não sou o mesmo garoto que você abandonou, e o que mais desejo agora é construir algo verdadeiro com você, mãe. Essas palavras foram como uma lâmina afiada cortando a dor em seu coração. Ana sentiu uma leve esperança começar a nascer dentro dela.
Ela sabia que havia uma chance de reconectar, de construir um vínculo que até aquele momento parecia impossível. Ele não estava ali para condená-la. Ele estava ali para tentar reconstruir o que se perdeu. Ana suspirou profundamente e, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu em paz. Eu não sei como você conseguiu me perdoar, mas eu quero tentar. Quero tentar ser a mãe que você mereceu, mesmo que tenha perdido tanto tempo. Rafael a olhou e o sorriso que apareceu em seu rosto foi genuíno. Não importa o tempo perdido, mãe. O que importa é o que faremos agora. Nos dias seguintes, a vida de Ana e Rafael tomou um rumo inesperado. Eles começaram a se ver mais frequentemente, e a conversa, antes tímida e cheia de receios, foi se tornando mais natural. Não era fácil para ambos, afinal, o tempo perdido entre eles era imenso. Mas havia algo novo no ar, algo que os conectava, a vontade de recomeçar, de construir uma relação, apesar de tudo o que tinha acontecido. Rafael, com sua postura calma e otimista, parecia disposto a seguir em frente, como se o passado não fosse um obstáculo intransponível. Ana, por outro lado, ainda carregava o peso da culpa, mas ela começava a entender que não poderia mudar o que já estava feito. O único caminho agora era seguir em frente, com ele ao seu lado, tentando resgatar o que fosse possível. Eu sempre pensei que o tempo perdido fosse irreparável, mãe. Mas agora eu percebo que não é bem assim. O tempo sim passou. Mas a vida ela não precisa ser definida pelo que aconteceu, Rafael disse, enquanto eles caminhavam pelas ruas tranquilas da cidade, conversando sobre o futuro. As palavras dele estavam carregadas de uma maturidade que Ana ainda tentava entender. Ele nunca fora uma criança comum. Seu desenvolvimento foi complexo, cheio de desafios, mas também de conquistas. Quando ainda era pequeno, enfrentou as limitações da cegueira, mas com o apoio de pessoas ao seu redor, ele aprendeu a dar a volta por cima. Não foi fácil, mas seu esforço, sua determinação e a vontade de ser mais do que o mundo achava que ele poderia ser, o levaram a recuperar sua visão, algo que parecia impossível para todos, inclusive para os médicos que acompanharam seu caso. E agora, como um político bem-sucedido, ele sentia que tinha a chance de ajudar outras pessoas a superar obstáculos semelhantes. A história dele, de superação e resistência, era sua maior arma. Mas o que ele mais queria, no fundo, era que sua mãe visse o homem que ele se tornara, que ela o entendesse. Ele queria mostrar-lhe que, apesar de ter sido abandonado, ele havia se tornado forte e que, por mais doloroso que tivesse sido, ele não era vítima. Ele era um sobrevivente. Ana, por outro lado, sentia-se como uma estrangeira no novo mundo que estava começando a construir ao lado dele. Os últimos 25 anos a haviam moldado de uma forma em que ela agora precisava reaprender a ser mãe, a confiar em sua capacidade de amar, a aprender a ouvir novamente. À medida que os dias se passavam, as conversas se aprofundaram. Rafael falava sobre seu trabalho como político, as questões sociais que ele mais defendia e como ele queria fazer a diferença na vida das pessoas. Ana, por sua vez, compartilhava suas próprias experiências, os medos que sentia quando ele foi levado para o orfanato e o vazio imenso que sentia quando pensava nele. Mas ela também falava sobre o arrependimento, sobre o desejo de ter tomado uma decisão diferente. A cada conversa, um pouco mais do passado era desenterrado, e ao mesmo tempo um pouco da cura que ambos precisavam começava a se instalar. Ana sabia que não seria fácil para ele entender tudo. Não era algo que se resolvesse em dias ou meses. O que ela fizera ainda era um peso imenso em seu coração. Mas ela estava disposta a tentar, disposta a aprender a ser a mãe que ele merecia. E Rafael, com sua postura calma e pacífica, estava disposto a ser paciente com ela, a dar-lhe o tempo que precisasse. Mas o destino, como sempre, tinha uma maneira curiosa de se manifestar. Quando Ana menos esperava, uma reviravolta aconteceu. Uma notícia inesperada chegou até ela. Algo que a fez questionar tudo o que ela sabia sobre o filho que pensava ter perdido para sempre. Foi um dia normal, até que uma carta anônima chegou à sua casa. O envelope estava lacrado com cera e não havia nenhum remetente. A carta trazia um único recado: ele não é o único. Ana ficou em choque ao ler essas palavras. Ela não entendeu imediatamente o que aquilo significava, mas sentiu que algo estava errado, algo que ela não sabia, algo que poderia mudar tudo o que ela acreditava sobre a vida de Rafael. Ana decidiu não contar a Rafael de imediato. Ela não queria assustá-lo sem entender do que se tratava,
Mas a dúvida já havia tomado conta dela, e ela sabia que precisava descobrir o que estava por trás daquela mensagem misteriosa. O que essa carta significava? Quem a havia enviado? E o mais importante, o que isso significava para Rafael? Seria possível que o passado dele tivesse mais segredos do que ele imaginava? E se houvesse algo a mais sobre sua história que ele ainda não soubera? Essas perguntas pairavam no ar, e Ana sentiu uma sensação estranha de que algo mais estava por vir. Algo que, provavelmente, ela não estava pronta para enfrentar. Mas ela sabia que a verdade, seja ela qual fosse, deveria vir à tona. O passado de Rafael estava prestes a ser revivido, e as descobertas que estavam por vir seriam tão intensas quanto dolorosas. A carta anônima estava incompleta, e isso atormentava Ana. As palavras "ele não é o único" martelavam em sua mente como um eco distante, incerto. O que aquilo queria dizer? Quem mais havia sido envolvido no passado de Rafael? E o mais importante, quem estava por trás daquelas palavras? Não era um simples recado. Havia uma intenção, uma pista, que parecia escondida entre as linhas. Ana, sem saber por onde começar, decidiu que precisava investigar. Mesmo que tivesse medo da verdade, ela não podia simplesmente ignorar a carta. Então, em uma tarde abafada de terça-feira, ela se dirigiu ao lugar onde Rafael havia crescido, o orfanato. Era o único local que ainda poderia guardar algumas respostas, ainda que com o tempo muitos registros tivessem se perdido. Mas uma sensação incomodava Ana. Algo ali ainda tinha um resquício do passado, algo que ela precisava entender. Ao chegar no antigo orfanato, ela se deparou com uma estrutura desgastada pelo tempo. O edifício que um dia fora um símbolo de cuidado estava envelhecendo. No entanto, algo nele parecia resistir ao tempo, como uma memória que se recusa a desaparecer. O porteiro, um homem de idade avançada, olhou para ela com curiosidade. Ele reconheceu o nome de Ana, mas, ao mesmo tempo, parecia um pouco hesitante. Como se, ao contrário do que ela imaginava, o lugar não fosse tão acolhedor quanto ela lembrava. "Você está procurando por algo, senhora?" perguntou o porteiro, sua voz rouca e cautelosa. Ana, respirando fundo, sentiu que o momento havia chegado. Não podia mais adiar. Ela precisava perguntar. "Eu preciso de informações sobre um garoto que viveu aqui há mais de 25 anos. Rafael." "Rafael Silva", Ana disse, tentando manter a voz firme. O homem a observou por um momento. Ele parecia pesar as palavras antes de falar. "Rafael Silva. Eu lembro dele. Era um menino especial. Mas você sabe, senhora, muitas coisas aconteciam por aqui e muitas histórias foram perdidas no tempo. O nome dele, por mais que tenha marcado, não é um dos mais lembrados. Há anos ele foi levado." O porteiro disse, pausando. Seus olhos pareciam ter uma sombra de pesar. Ana sentiu uma sensação de desconforto invadir seu peito. O que ele queria dizer? "Mas há mais?" perguntou Ana, com uma determinação que ela não sabia que ainda possuía. Ela precisava entender o que estava acontecendo. O porteiro hesitou mais um pouco, então, com um suspiro, ele finalmente falou. "Eu não sei se você está pronta para ouvir isso, senhora. Mas depois que ele foi levado, houve rumores. Eles diziam que Rafael tinha um irmão. Um irmão que ninguém sabia de onde veio. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, mas, quando Rafael foi adotado, parecia que ele não estava sozinho. As coisas, então, ficaram complicadas. Havia sempre uma sombra sobre esse menino, uma dúvida que os outros não queriam tocar. Ele olhou para Ana com um olhar pesado. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas por um tempo tivemos a impressão de que Rafael não era o único na história. Havia mais crianças envolvidas. Mais do que sabíamos. E o destino delas? Bem, nem todos eles terminaram bem. As palavras do porteiro a deixaram em choque. Um irmão? Era isso que a carta queria dizer? Rafael não era único, e ele nunca soubera disso. Ana sentiu uma sensação de vertigem, como se tudo o que ela pensava saber sobre a história de seu filho estivesse desmoronando diante dela. "Onde eu posso encontrar mais informações?" Ana perguntou, quase sem fôlego. O porteiro olhou para ela com um olhar desconsolado. Ele sabia que estava prestes a entregar a última chave para um mistério que provavelmente mudaria a vida de todos para sempre. Há registros no arquivo antigo, mas muitos deles estão danificados, e a maioria foi perdida. Ainda assim, há uma possibilidade. Você precisa ir até a antiga casa de adoção, no bairro da Colina. Talvez lá você encontre algo. Eu realmente espero que não seja tarde demais. Ele se virou olhando para os muros desgastados do orfanato. Cuidado, senhora. Nem todas as respostas devem ser encontradas.
Algumas, uma vez descobertas, podem ser mais dolorosas do que você imagina. Ana não disse mais nada. Ela saiu do orfanato com o coração batendo mais forte do que nunca. O que o porteiro dissera parecia uma profecia sombria. Uma história enterrada mais sombria do que ela poderia imaginar. Rafael tinha um irmão, mas onde estava ele agora? E o que isso significava para o futuro de Rafael, para o futuro de Ana? A cada passo que ela dava, as perguntas se acumulavam em sua mente. Algo mais estava escondido, algo que ela não conseguia ainda compreender por completo. Ela sabia que não podia mais ignorar a verdade. O que quer que fosse, ela precisava continuar sua busca. E com a mente cheia de incertezas, ela seguiu até a casa de adoção, no bairro da Colina. O próximo passo de sua jornada estava prestes a revelar a verdadeira história do filho que ela havia perdido. Ana seguiu em direção ao bairro da Colina com o coração acelerado. O que ela havia descoberto até agora parecia uma montanha-russa de emoções, com cada passo revelando mais camadas de uma verdade que ela não estava pronta para enfrentar. A casa de adoção, segundo o porteiro, parecia ser o único lugar onde ela poderia encontrar respostas, mas ao mesmo tempo, uma sensação de desconforto a invadia. Havia algo sombrio naquele lugar, algo que não estava certo. Ao chegar, Ana se deparou com uma mansão antiga e imponente. A casa de adoção, que outrora parecia ser um local acolhedor, agora exalava uma atmosfera de abandono. O jardim, antes bem cuidado, agora estava tomado pela vegetação selvagem, e a fachada da casa mostrava sinais claros de descuido. Tudo nela parecia muito maior do que Ana imaginava, mas ao mesmo tempo, algo nela parecia fechado, como se estivesse guardando segredos de um tempo distante. Ela respirou fundo antes de tocar a campainha. O som do sino ecoou de forma estranha no ar pesado. A porta foi aberta lentamente por uma mulher idosa, com olhos cansados e uma expressão fechada, como se estivesse sempre à espera de algo indesejado. "Posso ajudá-la?" perguntou a mulher com voz monótona. Ana, sem hesitar, disse: "Estou procurando informações sobre um menino chamado Rafael Silva. Ele foi adotado daqui há 25 anos. Talvez você saiba de algo." A mulher a observou com um olhar vazio e quase desinteressado, mas algo nos olhos dela despertou uma pequena chama de curiosidade. "Rafael Silva?" ela murmurou. "Você está buscando o menino que foi levado. O menino sem olhos?" A menção a menino sem olhos fez o estômago de Ana se revirar. Ela não sabia o que sentir. Afinal, aquela era a sua realidade, mas ouvir alguém falar sobre aquilo de maneira tão fria e distante a deixou sem palavras. "Sim, Rafael. Ele era especial, eu sei disso, mas eu preciso saber o que aconteceu com ele depois da adoção. Eu sou mãe dele." Ana disse, a voz quase falhando. A mulher a encarou em silêncio por um tempo, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. Finalmente ela suspirou e seus olhos se suavizaram, como se ela tivesse tomado uma decisão difícil. "Eu não sei o quanto posso contar, senhora." "Continuar?" O vento que soprou forte na janela do carro fazia com que a noite parecesse ainda mais fria e impessoal. Ana estava absorta em seus pensamentos, seus dedos apertando a carta e as fotos na bolsa, como se isso fosse sua última âncora para a verdade. O carro avançava pelas ruas desertas, iluminadas apenas pelas luzes tênues dos postes, e ela mal conseguia acreditar no que estava prestes a fazer. Rafael, o filho que ela havia deixado para trás, não era mais o menino que ela imaginava. A cada palavra que a mulher idosa havia dito, a cada pista que ela encontrava, a verdade se tornava mais nebulosa, mais difícil de digerir. Como ele poderia ter se tornado o homem que era agora, depois de tudo o que passou? Como ele, que ela acreditava perdido, havia se tornado uma figura tão poderosa e influente? O que ela não sabia era que o encontro que se aproximava não seria apenas um confronto com seu próprio filho, mas um choque com o destino que ambos haviam tentado evitar. Quando o carro parou em frente ao prédio moderno, com suas imponentes paredes de vidro e metal refletindo as luzes da cidade, Ana sentiu um calafrio. O edifício parecia uma fortaleza, e ela estava prestes a entrar em um terreno desconhecido, um lugar onde tudo que ela acreditava saber sobre o filho e sobre ela mesma seria desafiado. Ela deu um longo suspiro, saiu do carro e caminhou até a entrada, onde um segurança a aguardava. Ele a olhou de forma impassível, sem demonstrar nenhuma emoção. "Eu tenho uma reunião com Rafael Silva", disse Ana, a voz tensa, mas firme. O segurança fez uma leve reverência e fez um gesto para que ela o seguisse. Eles atravessaram um hall luxuoso, com piso de mármore polido e paredes adornadas por obras de arte modernas.
Não havia nada ali que sugerisse que aquele era o local onde seu filho, aquele menino indefeso e abandonado, havia se tornado uma figura de poder. Finalmente, o segurança parou diante de uma porta imponente, batendo 3 vezes antes de entrar. Ana, com o coração acelerado, esperou em silêncio, seus pensamentos se misturando em um turbilhão. Será que ele a reconheceria? Será que ele a lembraria de algum modo, ou ela seria uma estranha para ele, um fantasma do passado? A porta se abriu e um homem alto e bem vestido surgiu no limiar. Ele olhou para ela por um momento, como se tentasse reconhecer o que havia diante dele. Ana sentiu o coração disparar quando ele fez um gesto convidando-a a entrar. Quando cruzou a porta, ela se encontrou em um escritório sofisticado, com móveis de design e uma vista deslumbrante da cidade iluminada à noite. Rafael estava sentado atrás de uma mesa de vidro, olhando fixamente para ela. Seus olhos eram profundos e escuros, mas não havia vestígios de carinho ou reconhecimento ali. Ele parecia ser uma pessoa completamente diferente da criança que ela havia abandonado. Você. Você é Ana, não é? Disse ele a voz calma, mas com um tom de desdém velado. Ana assentiu, tentando controlar a voz que, apesar de todos os anos, ainda estava carregada de dor e arrependimento. Sim, sou eu, Rafael. Eu sou sua mãe. Ele não reagiu imediatamente. Seus olhos, que antes estavam impassíveis, agora pareciam mais atentos, como se uma lembrança distante estivesse se formando em sua mente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seu olhar, algo escuro e distante, que ela não conseguia identificar. Mãe, ele murmurou, quase para si mesmo, antes de olhar para a mesa, como se estivesse medindo cada palavra. Você acha que me conhece? Você realmente acha que pode aparecer depois de tanto tempo e... esperar o quê? Que eu te perdoe? O tom de sua voz era frio, cortante. Ana tentou não ceder ao pânico que ameaçava tomar conta de seu peito. Ela sabia que enfrentaria uma parede de ressentimento e mágoa, mas isso não a impediria. Ela precisava entender a verdade. Eu sei que fiz algo terrível. Eu sei que te abandonei quando você mais precisava de mim. Mas você precisa entender que eu... Ela parou, engolindo a dor que se formava na garganta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu... Eu não sabia que você estava vivo. Eu pensei que você tivesse morrido. Rafael se levantou lentamente da cadeira, caminhando até a janela. Ele olhou para a cidade abaixo, os olhos fixos na imensidão iluminada. Eu estive morto por muito tempo, Ana. Não fisicamente, mas sim espiritualmente. Tudo o que eu fui ensinado a acreditar sobre o mundo, sobre o que significa ser filho, foi destruído. Eu não sou mais a criança que você abandonou. Não sou mais aquele Rafael. Ana olhou para ele, tentando entender suas palavras. O que ele estava dizendo? O que havia acontecido com ele nos últimos 25 anos? Como ele havia mudado tanto? O que aconteceu com você, Rafael? Ela perguntou, a voz quebrando. Ele virou-se para ela, com um olhar sombrio que fez seu estômago gelar. Eu aprendi a sobreviver. E eu aprendi a ver o mundo de uma maneira diferente. Ele fez uma pausa, como se estivesse pesando suas palavras. Eu fiz coisas. Coisas das quais você não vai querer saber. Mas eu me tornei quem eu sou hoje porque o mundo não teve piedade de mim. E você, Ana, não teve piedade de mim. Ana sentiu o peso de suas palavras, como se tivesse sido atingida por uma onda de choque. O que ele estava dizendo? O que ele se tornara? Ele não estava mais falando como um filho, mas como um homem que havia sido moldado pela dor e pela vingança. Ela sabia que a verdade estava bem diante dela, mas algo lhe dizia que ainda havia muito mais a ser revelado. Eu preciso entender o que aconteceu, Rafael, disse ela, a voz desesperada. Ele a olhou nos olhos, e por um breve momento, ela viu algo mais no olhar dele. Algo que parecia ser tristeza, talvez até arrependimento. Eu sei que você quer respostas, Ana, mas as respostas que você procura, talvez você não queira ouvi-las. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu abruptamente e alguém entrou na sala, interrompendo o momento tenso. O homem estava apressado, com uma expressão séria no rosto. Senhor Silva, temos um problema sério. Rafael virou-se para ele, seu rosto endurecendo instantaneamente. O que aconteceu? Perguntou, a frieza em sua voz como uma lâmina afiada. O homem hesitou por um momento, olhando para Ana, antes de se aproximar e sussurrar algo no ouvido de Rafael. Ana não podia ouvir as palavras, mas viu o semblante de Rafael mudar. A tensão na sala aumentou, e Ana teve a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. O silêncio que se seguiu à conversa sussurrada entre Rafael e seu assistente era opressor.
Ana sentiu o peso daquelas palavras não ditas pairando sobre ela. Seu coração batia forte no peito, como se a cada segundo a revelação que ela temia estivesse prestes a acontecer. Rafael virou-se para ela com um olhar intenso, como se a distância emocional entre os dois se tivesse alargado ainda mais naquele momento. Ele parecia ter algo mais para dizer, mas as palavras não saíam. Ela olhou para ele, tentando entender, tentar ver além da fachada de indiferença que ele mostrava. O que está acontecendo, Rafael? Sua voz tremia levemente, mas ela se manteve firme, determinada. Ele afastou-se da janela e caminhou até sua mesa, onde as pilhas de documentos estavam meticulosamente organizadas. Ele pegou um envelope grosso, selado, e o colocou na frente de Ana, sem dizer uma palavra. O olhar dele estava carregado de uma tensão que ela nunca havia visto antes, como se algo crucial estivesse prestes a ser revelado, mas ele não sabia se deveria mostrar. Ana hesitou por um momento, os dedos se estendendo lentamente para pegar o envelope. Seu coração estava acelerado, e ela sentia como se o peso do destino estivesse agora nas suas mãos. O que ele queria lhe mostrar? "O que é isso, Rafael?" ela perguntou, mas sua voz era mais uma súplica do que uma dúvida. Ela não sabia o que estava esperando ouvir ou ver. Talvez uma resposta, talvez uma explicação. Rafael suspirou, fechando os olhos por um momento, como se tentasse se preparar para o que estava prestes a revelar. "Você acha que o seu abandono foi a pior coisa que me aconteceu, Ana?" disse ele, com um tom quase desdenhoso, mas com uma camada de dor que ele não conseguiu esconder completamente. "Você acha que a dor que você me causou foi o único golpe da vida?" Ela estremeceu com suas palavras, uma sensação estranha de que ele estava falando sobre algo muito mais profundo do que apenas o abandono. Algo que ela não sabia, mas que agora começava a entender. Rafael passou as mãos pelo cabelo, frustrado, e então olhou diretamente nos olhos de Ana. "O que você não sabe, Ana, é que você não foi a única a me abandonar", disse ele, as palavras sendo um golpe direto em seu coração. "Eu fui abandonado, não só por você, mas por todos. E quando eu cresci, me tornei quem sou porque a vida não teve piedade de mim." Ana estava em choque, tentando compreender o que ele queria dizer. Ela já havia perdido tanto, mas agora parecia que havia muito mais do que ela imaginava. Algo além da dor que ela mesma causou. "Rafael, o que você está me dizendo?" ela perguntou, as palavras quase saindo com dificuldade. Ela queria entender, mas o medo e a confusão a envolviam. Rafael apontou para o envelope, o olhar dele mais grave do que nunca. "Abra isso. É o que você precisa saber para entender o que aconteceu, o que eu passei e, talvez, o que eu sou agora." Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que quer que fosse aquele envelope, ela sabia que algo dentro dele mudaria tudo. Ela não sabia se estava pronta para o que estava prestes a descobrir, mas sua curiosidade e a necessidade de entender eram mais fortes. Com mãos trêmulas, ela rasgou o selo do envelope e retirou um conjunto de documentos. Dentro estavam várias páginas que pareciam registros oficiais, com informações detalhadas sobre sua vida e, surpreendentemente, sobre a vida de Rafael. Ela começou a ler rapidamente, seus olhos percorrendo as palavras até que algo chamou sua atenção. Uma data. Uma instituição. Isso é o relatório do orfanato, murmurou Ana, em choque. Ela olhou para Rafael. "Você foi adotado, não foi?" Rafael, sem dizer uma palavra, assentiu com a cabeça. O silêncio entre eles se tornou ainda mais denso. Ana olhou de volta para o documento, onde estavam escritos detalhes sobre o dia em que ele foi levado da instituição. Mas o que ela não sabia, o que não estava escrito ali, era o que ele tinha enfrentado nas mãos de seus novos pais, de sua nova vida. "Eu fui adotado por uma família rica, Ana. Uma família que não me queria, mas me pegou por interesse. E quando eles perceberam que minha condição não era passageira, quando perceberam que eu não era normal, me abandonaram também." Rafael disse com uma tristeza amarga, como se aquelas palavras fossem um peso difícil de carregar. Ana sentiu um nó apertado na garganta, seu coração pesando ao ouvir tudo aquilo. Mas o mais perturbador foi a revelação final. Na parte inferior do relatório havia um nome. O nome do homem que o adotou, o nome de seu verdadeiro pai biológico. "Mas, Rafael..." Ana tentou processar, mas as palavras pareciam falhar. Ela olhou para ele, atônita. "Este nome..." Rafael, sem esperar, completou a frase dela. "Sim, é ele. O nome no documento é de meu verdadeiro pai. Mas ele também me abandonou. Você não sabia disso, não sabia que ele existia."
E você não sabia que sua ausência, mais do que qualquer outra coisa, me destruiu. Ana ficou sem palavras. O mundo, sua realidade, estava desmoronando diante dela, e a verdade que ela tanto procurava estava mais distante do que nunca. Rafael ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse revivendo sua própria dor. Ana queria dizer algo, mas as palavras não saíam. Como poderia ela compreender tudo o que ele tinha vivido? Como poderia ela, mesmo com todos os seus arrependimentos, entender a complexidade de sua dor? Finalmente, Rafael se levantou da mesa e se aproximou da janela. A noite estava lá fora, fria e indiferente, como se o mundo ao redor deles continuasse a girar, mesmo quando suas vidas estavam em um ponto de ruptura. Eu sou quem sou, Ana, porque a vida me fez assim, disse ele, a voz calma, mas pesada de uma realidade crua. E talvez você nunca entenda. Talvez nunca possa. Mas o que eu fiz para chegar até aqui, o que eu me tornei, foi o único caminho que me restou. O silêncio entre eles se fez novamente. O que antes parecia um reencontro com o passado, agora se transformava em algo muito maior. E Ana sabia que, depois daquela noite, nada mais seria o mesmo. O vento gelado da noite fazia as cortinas da sala de Rafael balançarem suavemente, como se dançassem ao ritmo do silêncio profundo que se instalara entre ele e Ana. Ela não sabia mais o que pensar. Cada palavra que Rafael dissera, cada pedaço da história de sua vida que ele compartilhava, parecia virar seu mundo de cabeça para baixo. Ela queria acreditar que poderia corrigir seus erros, que poderia encontrar uma maneira de aliviar a dor que ela mesma causara a ele. Mas o que estava diante dela era algo muito maior do que ela poderia imaginar. Ela olhou para ele, que estava ainda parado perto da janela, olhando para o nada. Seu corpo parecia tenso, seus ombros curvados, como se o peso do passado estivesse, mais uma vez, esmagando-o. Rafael estava carregando a dor de uma vida inteira, e Ana sentia o peso de seu próprio arrependimento em cada respiração que dava. Eu não sabia, Rafael. Eu não sabia de nada disso, ela disse com a voz baixa, quase como um sussurro. Ela queria que ele a entendesse, mas sentia que as palavras nunca seriam suficientes para expressar o quanto ela lamentava. Rafael se virou lentamente, olhando para ela com um olhar que misturava dor e compreensão. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda, como se ele já tivesse deixado para trás a necessidade de culpar alguém. Ele já havia aceitado a dor, mas ele não sabia como poderia aceitar Ana de volta. Eu sei, Ana. Eu sei que você não sabia, respondeu ele com um tom suave, mas cheio de amargura. Eu sei que, de alguma forma, você foi a responsável pela minha dor, mas também sei que você não poderia ter feito nada diferente. A vida, Ana, é feita de escolhas, e você escolheu fazer o que acreditava ser o melhor para mim. Mas isso me destruiu. Ana sentiu as lágrimas se acumulando nos olhos, mas tentou se segurar. Ela sabia que lágrimas não trariam o que ela queria. Nada poderia desfazer os anos de distância entre ela e seu filho. Nada poderia apagar a dor que ela causara a ele, mesmo que ela tivesse feito tudo o que pôde para tentar viver com essa culpa. Eu sempre pensei que você estava morto, Rafael, Ana disse, a voz quebrando. Quando você foi levado do orfanato, eu pensei que a última vez que tinha te visto era a última vez. Eu não sabia que você estava vivo, que estava sofrendo. Eu não sabia que você estava sozinho. Rafael não respondeu imediatamente. Ele se aproximou da mesa, onde estavam os documentos que ele havia mostrado a ela, e os pegou novamente. Ele olhou para os papéis, mas, por algum motivo, parecia não querer mais olhar para eles. Sabe, Ana, eu também passei por coisas que você não pode nem imaginar. O abandono foi só o começo. Depois, quando fui adotado, vivi com uma dor diferente. Eles me pegaram porque era conveniente para eles, porque eu era um acaso interessante. Mas quando perceberam que eu não podia ter uma vida normal, me descartaram. Eu não fui filho para eles. Eu fui apenas um experimento. Ana sentiu o peso dessas palavras, mas agora sabia que não podia mais mudar o que acontecera. Rafael já não era mais aquele garoto pequeno e inocente que ela abandonara. Ele se tornara um homem, moldado pelas suas próprias feridas e pelo mundo cruel que o havia cercado. Ela levantou-se lentamente e foi até ele. Quando chegou perto de Rafael, ela colocou a mão sobre o ombro dele, com um gesto de carinho e arrependimento. Ele não se afastou, mas também não a olhou diretamente nos olhos. Ele parecia distante, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos, ainda preso ao passado. Eu não posso voltar no tempo, Rafael.
Eu não posso mudar o que fiz. Mas, ela hesitou, buscando as palavras certas. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui para você. E se puder, se você me permitir, eu quero te ajudar. Eu quero ser sua mãe, de alguma forma, se você me deixar. As palavras de Ana caíram no silêncio entre eles, e por um longo momento nada foi dito. Rafael fechou os olhos e respirou fundo. Ele sentia a sinceridade naquelas palavras, mas também sabia que a dor era profunda demais para ser curada com palavras. Ele estava tão acostumado a carregar o peso de sua própria história que não sabia como deixar alguém entrar novamente em sua vida, especialmente alguém que havia sido responsável por sua dor. Eu não sei o que fazer com isso, Ana, disse ele finalmente, sua voz tensa, mas carregada de emoção. Eu não sei como reagir a isso. Como posso confiar em você novamente? Como posso confiar em alguém que me deixou para morrer? As palavras de Rafael atravessaram Ana como lâminas afiadas, mas ela não recuou. Ela sabia que o caminho seria longo e cheio de dificuldades, mas ela não podia desistir. Ela não podia deixar que o passado definisse o futuro deles. Eu sei que você não pode confiar em mim agora. Eu sei que o que fiz foi irreparável. Mas, por favor, me dê uma chance. Eu estou aqui e eu quero fazer a diferença. Eu quero que você me dê a chance de tentar, mesmo que seja só um pouco. Rafael ficou em silêncio por mais um longo momento. Ele sabia que as palavras de Ana eram sinceras, mas ele também sabia que o perdão não seria fácil. Ele havia sido ferido demais, e as cicatrizes eram profundas demais para desaparecerem em um simples gesto de arrependimento. Finalmente, ele olhou para ela e disse, com uma calma que estava longe de ser resolutiva, mas que indicava uma possível abertura. Eu não sei, Ana. Não sei. Mas talvez, só talvez, a gente tenha a chance de começar de novo. Talvez, mas isso vai levar tempo. Muito tempo. Ana sentiu um alívio inesperado. Não era uma resposta definitiva, mas era um começo. E para ela, um começo já era algo. O futuro deles estava agora em aberto. Mas uma coisa era certa: o caminho seria longo, difícil e cheio de obstáculos. Mas o que importava era que eles finalmente tinham a chance de caminhar juntos. Mesmo que esse caminho fosse construído lentamente, com paciência e muito perdão. O sol começava a nascer, iluminando suavemente o céu da cidade, mas o silêncio pesado que pairava sobre a sala de Rafael parecia resistir a qualquer tentativa de redenção. Ana e ele estavam em pé, separados apenas por alguns metros, mas a distância que os separava parecia maior do que o próprio mundo. As palavras de Rafael ainda ecoavam na mente de Ana, e o peso das cicatrizes do passado a afligia como uma sombra que se recusava a desaparecer. Rafael se afastou da janela e caminhou até a mesa, onde estava o arquivo com os documentos que ele usara para reconstruir sua vida. Ele pegou um dos papéis e o olhou com atenção, como se procurasse algo que pudesse dar sentido a tudo o que estava acontecendo. Cada palavra escrita naquele papel era uma lembrança de tudo o que ele havia superado, mas também uma evidência de tudo o que ele ainda precisava resolver. Ele não sabia se estava pronto para dar o próximo passo, mas sabia que não podia continuar vivendo naquele limbo de incertezas. Ana, eu não sei o que você espera de mim, mas, disse ele, sem conseguir esconder a tensão na voz. Eu não posso apagar o passado nem as feridas que ele deixou. Eu já passei tanto tempo tentando entender tudo isso. Agora você me pede para aceitar você de volta. Mas como? Como posso fazer isso, quando a dor ainda está aqui, viva dentro de mim? Ana sentiu as palavras dele como um golpe em seu coração. Ela sabia que ele estava certo. A dor não se apaga facilmente. Não era algo que pudesse ser apagado com uma simples conversa. Mas ela também sabia que, sem dar esse primeiro passo, jamais haveria a possibilidade de cura. Eu não espero que você me perdoe agora, Rafael. Ana disse com sinceridade, o olhar fixo no filho que ela perdera. Eu só quero que você saiba que estou disposta a tentar reconquistar a confiança que eu quebrei. Não sei como isso vai acontecer, nem quanto tempo vai levar. Mas eu estou aqui, com todo o meu arrependimento e com a esperança de que, de alguma forma, a gente possa construir algo novo. Rafael suspirou e se virou para ela, seus olhos parecendo pesar as palavras que acabara de ouvir. Ele não estava convencido, mas também não queria afastá-la de vez. O passado estava em seus ossos, era impossível ignorá-lo. Mas talvez, apenas talvez, houvesse algo novo no horizonte. Ele não sabia se deveria dar esse passo, mas a verdade é que ele já estava exausto de carregar a dor sozinho. Talvez você tenha razão, Ana,
Ele disse com a voz mais calma agora. Talvez se eu começar a confiar novamente, possamos, no mínimo, tentar. Mas você precisa entender que não vai ser fácil. Não para mim e não para você. Ana assentiu, sentindo a gravidade de suas palavras. Ela sabia que a estrada seria longa e cheia de obstáculos. Mas naquele momento o mais importante era que havia uma possibilidade de recomeço. Algo que ela pensava ter perdido para sempre. Mas o recomeço não viria de graça. Seria preciso coragem, paciência e o desejo genuíno de seguir em frente. Eu entendo, Rafael. E prometo que vou dar tudo de mim para que você não se arrependa de me dar essa chance. Ana respondeu, o olhar firme e decidido. Ele olhou para ela por um momento, como se tentasse ler a sinceridade em seus olhos. Por mais que ele quisesse se afastar, algo dentro dele dizia que precisava dar esse passo. Ele sabia que não poderia continuar vivendo como vivia, sem enfrentar o passado. E talvez, se ele permitisse que ela fizesse parte de sua vida novamente, talvez a dor se tornasse mais fácil de carregar. Tudo bem, Ana. Vamos tentar. Mas como você disse, isso vai levar tempo. Rafael falou, seu tom mais suave, embora ainda carregado de uma profunda tristeza. Eu não prometo nada, mas, quem sabe? Talvez um dia eu consiga olhar para você e ver minha mãe novamente. Mas esse dia ainda está muito longe. Ana sorriu, mesmo com a dor que sentia. O primeiro passo estava dado. Não havia garantias, mas a esperança, embora frágil, começava a nascer. Ela sabia que se quisesse realmente reconquistar o amor de seu filho, precisaria dar a ele o tempo e o espaço que ele precisasse. Mas, acima de tudo, ela precisava ser paciente consigo mesma. Ela tinha muito que mudar, e o caminho seria difícil. No entanto, ela estava disposta a percorrê-lo. A porta do escritório se abriu, interrompendo o silêncio entre mãe e filho. Um dos assistentes de Rafael entrou, trazendo consigo uma pilha de documentos e relatórios urgentes para que ele analisasse. Rafael suspirou e pegou os papéis, tentando se distrair das emoções que ainda estavam fervendo dentro de si. Temos muito trabalho pela frente, Ana, disse ele, sem olhar para ela. Mas, se você quiser, pode me ajudar a organizar isso. Ana sorriu levemente, agradecida por essa pequena oportunidade. Era o começo de algo novo, algo que ela não sabia como seria, mas que ela estava disposta a construir. Para Rafael, ainda havia muito a resolver dentro de si, mas ele já começava a entender que talvez sua mãe não fosse o único peso em sua vida. Talvez fosse a sua própria resistência que o mantinha preso ao passado. Os dois começaram a trabalhar juntos, lentamente, mas com uma nova sensação de possibilidade no ar. O tempo, como sempre, mostraria se a confiança seria restaurada. Mas naquele momento, eles tinham dado o primeiro passo em direção a uma reconciliação que ambos acreditavam ser impossível. O sol se punha sobre a cidade, tingindo o horizonte de um laranja suave. A luz da tarde entrava pela janela do escritório de Rafael, criando sombras longas no chão. O ambiente estava diferente agora, menos frio e mais acolhedor. Os papéis estavam espalhados pela mesa, mas a tensão no ar havia diminuído, substituída por uma sensação de trabalho conjunto. Ana estava sentada ao lado de Rafael, observando com atenção enquanto ele lia os relatórios. Seu rosto agora menos fechado, mais receptivo. A cada linha que ele analisava, Ana percebia que ele estava realmente se abrindo para a possibilidade de deixar o passado para trás, embora de forma cautelosa e silenciosa. Esses números. Eles são realmente impressionantes, Ana disse, apontando para um relatório que Rafael estava analisando. A sua campanha está indo muito bem, não é? Rafael olhou rapidamente, sem tirar os olhos do papel. Ele sabia que ela estava tentando se envolver, tentando fazer parte da sua vida de alguma forma. Ele estava começando a perceber que, mesmo que o processo fosse doloroso, ele não precisava fazer tudo sozinho. Sim, o progresso tem sido bom, respondeu ele, com um sorriso discreto. Mas a batalha real ainda está por vir. As eleições estão próximas e eu preciso garantir que tudo corra perfeitamente. Ana assentiu, sentindo a seriedade de suas palavras. Ela sabia que a política exigia muito, mas também sabia que Rafael tinha algo único, uma força interior que poucos conseguiam compreender. Algo que ela jamais soubera até então, algo que ele havia escondido por tanto tempo. Eu posso te ajudar, Rafael, disse ela sem hesitar. Eu sei que você tem muitos recursos e uma equipe, mas eu posso ajudar com algumas coisas. Se você me permitir, posso organizar algumas das suas reuniões e ajudar a manter tudo em ordem. Rafael a observou por um momento, um olhar de surpresa surgindo em seu rosto.
Ele sabia que Ana estava tentando fazer algo por ele, mas até então ele não acreditava que ela tivesse o que fosse necessário para ajudá-lo nesse mundo tão implacável e competitivo. No entanto, algo em seu olhar o fez reconsiderar. Você quer me ajudar? Perguntou ele, sua voz carregada de uma curiosidade quase palpável. Eu? Não esperava isso. Ana sorriu, o coração batendo mais forte com a possibilidade de começar uma nova fase em sua vida. A dor de tantos anos ainda estava presente, mas a vontade de fazer algo bom, algo construtivo, estava se tornando mais forte. Sim, Rafael. Eu quero ajudar. Eu quero mostrar que posso ser útil, que ainda há espaço para a gente se reconstruir. Não só para mim, mas também para você. Rafael ficou em silêncio por um momento, ponderando suas palavras. Ele sabia que não podia continuar se fechando para o mundo e para as pessoas que, mesmo com suas falhas, tentavam se aproximar dele. Talvez fosse esse o momento de começar a dar passos mais firmes em direção à cura. Ok, Ana, ele disse com um suspiro. Eu vou te dar uma chance. Mas entenda, o que vem pela frente não será fácil. As pressões, as expectativas, tudo isso vai ser muito difícil. Ana sorriu, seus olhos brilhando com uma determinação recém-descoberta. Eu sei, Rafael, mas não há crescimento sem dificuldades. Eu não espero que tudo seja perfeito, mas estou disposta a caminhar ao seu lado. Rafael assentiu, finalmente aceitando o fato de que sua mãe não seria apenas um peso em sua vida. Ela estava ali, disposta a tentar de novo, e ele precisava aprender a dar essa oportunidade, não só para ela, mas também para si mesmo. O som da porta se abriu novamente e um assistente entrou com mais papéis, interrompendo o momento tenso entre mãe e filho. Rafael pegou os papéis com uma expressão mais tranquila e os distribuiu na mesa. Vamos, temos muito trabalho. Não vamos perder tempo, disse ele, começando a se concentrar nos documentos. Ana olhou para ele, um pequeno sorriso de satisfação nos lábios. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava fazendo a coisa certa. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas o importante agora era que ela estava ao lado dele, ajudando a construir algo novo. Ela não sabia o que o futuro lhes reservava, mas havia algo em seu coração que dizia que, finalmente, ambos estavam no caminho certo. Não era mais sobre o passado. Não era mais sobre o que ela tinha feito ou deixado de fazer. Era sobre o que eles poderiam criar juntos, agora, no presente. E aos poucos, como o sol que se escondia no horizonte, a esperança começava a nascer mais uma vez. A noite caía lentamente sobre a cidade de Brasília, as luzes da cidade começando a brilhar como estrelas no céu. Rafael sentia a tensão de sua campanha pesar sobre seus ombros, mas também havia algo novo, algo que ele não conseguia identificar completamente, um misto de alívio e expectativa. Ele estava finalmente disposto a aceitar que não podia carregar tudo sozinho. Após um dia cheio de reuniões, ele se retirou para o escritório de seu apartamento, onde a luz suave de sua mesa iluminava o ambiente silencioso. Enquanto revisava as últimas propostas de sua equipe, seu telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem de Ana. Rafael, você tem um momento? Rafael suspirou, sentindo a carga do dia cair sobre ele. Ele sabia que estava começando a dar espaço para sua mãe em sua vida, mas a sensação de insegurança ainda era palpável. Levantou-se e se dirigiu para a sala de estar, onde ela o aguardava com um sorriso gentil, mas nervoso. Claro, mãe, o que você precisa? Ana estava mais tranquila, mas seus olhos, que antes estavam aflitos, agora refletiam uma nova determinação. Ela sentou-se ao lado de Rafael e, antes que ele pudesse perguntar o que havia de tão urgente, ela falou com um tom sério e contido. Eu sei que não é o momento, Rafael, mas há algo que você precisa saber. Algo que eu deveria ter contado a você antes, muito antes. O coração de Rafael acelerou. Ele olhou para ela com um misto de preocupação e curiosidade. Por mais que tivesse começado a se abrir para ela, ainda havia algo no fundo de sua mente que dizia que o passado estava longe de ter sido resolvido. Algo ainda não estava certo. O que é, mãe? Perguntou ele, a tensão visível em sua voz. Ana respirou fundo e olhou para ele com um olhar que transmitia tanto pesar quanto arrependimento. Eu menti para você. Quando você era criança, quando você ficou no orfanato, eu pensei que você tivesse morrido. Eu não sabia onde você estava, não sabia o que havia acontecido com você. Mas a verdade é que eu nunca te abandonei. Eu fui forçada a te deixar. Eu tinha razões, Rafael. Rafael estava sem palavras, os olhos fixos nela, tentando processar o que ela acabara de dizer.
As palavras dela reverberaram em sua mente, mas ele ainda não conseguia entender completamente o que ela estava tentando explicar. Durante todos aqueles anos, ele acreditava que sua mãe o havia abandonado de forma cruel, sem nenhum remorso. Mas agora ela estava dizendo o contrário. Forçada a me deixar? Rafael perguntou, a incredulidade em sua voz. O que você está dizendo, mãe? Por que você nunca me procurou? Por que não fez nada para me encontrar? Ana parecia pesar as palavras, como se cada uma delas tivesse um peso imenso. Eu fui pressionada por pessoas muito poderosas, Rafael. Pessoas que fizeram minha vida um pesadelo. Eu não tinha escolha. Eles disseram que, se eu tentasse encontrar você, eles fariam coisas terríveis. Eu fiquei com medo. E o medo me consumiu. Eu não sabia o que fazer, então me fechei e segui minha vida, mas a dor de ter te perdido me acompanhou todos os dias. Rafael ficou em silêncio, absorvendo cada palavra dela. Ele estava dividido entre a raiva e a compreensão. Como alguém poderia ter tomado tal decisão? Como alguém poderia abandonar um filho, mesmo sob pressão? Ele sabia que havia coisas que ainda não entendia, mas a história dela, a dor em sua voz, estava começando a mostrar uma faceta diferente de sua mãe. Eu não sei se posso te perdoar, mãe, Rafael disse, a voz tensa. Mas eu vou tentar. Eu preciso entender o que aconteceu. Ana sentiu, os olhos marejados. Ela sabia que a estrada seria difícil, mas também sabia que finalmente havia uma chance. Uma chance de redenção. Uma chance de reconstruir o que tinha sido destruído. Mas ela também sabia que a culpa que carregava nunca desaparecerá completamente. Ela precisava de tempo, assim como Rafael. Eu entendo, Rafael. Sei que tenho muito a reparar, mas o que importa agora é que estamos juntos, mesmo que só agora eu tenha a coragem de te contar a verdade. Rafael se levantou, indo até a janela e olhando para a cidade iluminada. Ele sentia a pressão da campanha se misturar com os sentimentos conflitantes que o invadiam. O peso de 25 anos estava sobre ele, mas ao mesmo tempo havia uma leve esperança de que de alguma forma as coisas poderiam melhorar. Eu preciso de tempo, mãe. Mas talvez, só talvez, a gente tenha uma chance de construir algo novo, mesmo com toda a dor que temos dentro de nós. Ana se levantou e caminhou até ele, colocando a mão em seu ombro. Sem palavras, mas com um gesto de entendimento, ela o abraçou e Rafael não recuou. Era um momento pequeno, mas significativo. Algo que ele jamais imaginara que fosse acontecer. A noite estava escura, mas lá dentro uma luz tênue começava a brilhar. Talvez de fato o passado não fosse mais uma sentença, mas uma oportunidade para recomeçar. Os dias seguintes passaram como um borrão para Rafael. As palavras de sua mãe, a história que ela lhe contou, ainda ecoavam em sua mente, como uma canção amarga que não cessava. Mas com o passar do tempo, ele começou a perceber algo. A dor, embora intensa, não era mais um fardo insuportável. Havia uma possibilidade de cura, uma possibilidade de reconstruir o que fora perdido. A campanha estava em pleno andamento, e Rafael continuava sua jornada política com a mesma intensidade de antes, mas agora com uma nova motivação. Não era apenas a luta por poder ou reconhecimento, mas algo mais profundo. Ele queria provar para si mesmo que poderia superar seu passado e, de alguma forma, transformar sua dor em algo positivo. Ele queria mostrar para o mundo que a redenção era possível, tanto para ele quanto para sua mãe. Ana, por sua vez, estava decidida a reparar tudo o que podia. Ela sabia que o caminho para o perdão de Rafael seria longo e tortuoso, mas ela estava disposta a percorrê-lo. Começou a se envolver em iniciativas sociais, ajudando jovens em situação de risco, aqueles que, como ela, foram forçados a tomar decisões dolorosas em nome da sobrevivência. Ela se tornava cada vez mais presente na vida do filho, não para ser uma sombra sobre ele, mas para aprender e apoiar. A cada dia, a relação entre eles se fortalecia um pouco mais. Rafael, embora ainda marcado pelo abandono, começou a perceber que a presença de sua mãe era, na verdade, um bálsamo para suas feridas. Era um amor complicado, sim, mas um amor genuíno. E isso, por mais doloroso que fosse, era algo que ele nunca tinha imaginado ter de volta. E então, o inesperado aconteceu. Uma manhã, enquanto Rafael estava em um evento político, recebendo aplausos de seus eleitores e apoiadores, ele ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Ele virou-se, para sua surpresa, encontrou uma mulher em pé, perto de seu palco, com uma expressão que transbordava de emoções contraditórias. Seus olhos estavam marejados, mas ao mesmo tempo havia uma leveza que ele não podia ignorar. Rafael! Ele não sabia o que pensar.
Era difícil acreditar no que via, mas sua intuição o alertou o fato de que aquele momento tinha algo de significativo. Eu. Eu sou sua mãe, a mulher disse, sua voz tremendo de emoção. Eu sei que você provavelmente não me reconhece, mas eu sou a razão pela qual você não me viu por tanto tempo. Rafael ficou paralisado. Ele olhou para ela buscando alguma semelhança, alguma memória que o ligasse a ela. E então ele percebeu. Ela não era Ana, mas uma mulher com quem ele teve um breve encontro anos antes. A mulher que lhe havia contado que se ele quisesse descobrir sua mãe, ela o ajudaria. Eu sei tudo, Rafael, continuou ela com um sorriso triste. Ana não poderia mais esconder a verdade. Eu sou a irmã dela, e estou aqui para te contar o que ela não teve coragem de dizer. Rafael se sentiu tonto. Mais uma vez, a realidade parecia estar se desenrolando à sua frente de uma maneira que ele não conseguia compreender. Ele se aproximou da mulher, sua mente girando. Então, minha mãe, não era minha mãe de verdade? Perguntou ele com os olhos fixos nela. Ana é sua mãe biológica, mas ela não pode mais ser a sua mãe do jeito que você esperava. Ela disse com pesar. Eu fui a primeira a saber de sua existência, mas ela não me contou a verdade até agora. Ela estava com medo. Eu sou a tia que sempre esteve em silêncio. Rafael sentiu como se tudo que ele pensava saber tivesse sido desfeito. Ana não tinha mais segredos, mas havia algo mais profundo, algo mais além da dor. A tia de Rafael explicou o que nunca tinha sido dito. Ana havia perdido seu filho, acreditando que ele estava morto. Mas quando ela soubera a verdade, sua vida se transformou em uma luta constante para encontrá-lo. Mas as circunstâncias haviam a forçado a seguir em frente. Rafael não sabia se sentia raiva ou compaixão por sua mãe. Mas, de algum modo, ele sabia que o que estava acontecendo naquela tarde não poderia ser ignorado. O vento da mudança havia chegado para ele. E agora, ele precisava decidir se seguiria em frente com a verdade ou se deixaria a dor do passado lhe consumir. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso ser o homem que sempre sonhei, ele disse com firmeza, olhando nos olhos da tia. No final, Rafael seguiu em frente. Ele se tornou um político conhecido não só por seu talento, mas também pela sua história. A história de um homem que, contra todas as adversidades, encontrou forças para reconstruir sua vida. E sua mãe, Ana, continuou a apoiar o filho, não como a mulher que lhe havia dado a vida, mas como a mulher que buscava a sua própria redenção e que sabia que o perdão de Rafael, embora não completo, seria o suficiente para reconstruir o que parecia estar irremediavelmente perdido. O fim do ciclo de dor e arrependimento havia chegado, mas um novo capítulo estava sendo escrito. O capítulo da esperança e da recomeço. Fim.